Olá, turma! Gravando esse vídeo para comentar um pouquinho sobre a correção da atividade para que a gente tenha mais tempo na aula pelo Meet para tirar dúvidas de vocês e orientá-los na próxima atividade. Na primeira questão, vocês têm essa equação e aí vocês vão ter que identificar na letra A os coeficientes A, B e C. Cuidado, vocês acabaram errando aí a resolução da equação porque não identificaram corretamente os coeficientes. Então, veja, quando a parte literal, a letra, não tiver coeficiente, é porque ele é 1. Então, aqui o coeficiente de A é 1, de B é menos 1 e de C é menos 6. Calcule delta, que é o discriminante para a gente saber se tem ou não tem raiz. Então, para calcular delta, eu vou pegar B, quanto é que vale B? Menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A. Qual é o valor de A? 1 vezes C. Qual é o valor de C? Menos 6. Menos 1 ao quadrado, toda potência que tem base negativa e elevada a expoente π, ela fica positiva. Eu vou ter mais 1. Aqui também, ó, menos vezes menos vai dar mais. E 4 vezes 6 vai dar 24. Então, delta aqui vale 25. Na letra C, pede para a gente determinar o valor de x. Como é que a gente determina o valor de x? A gente já sabe o valor desse discriminante, né? A gente nem coloca essas letras. Às vezes a gente troca ela e coloca só o discriminante, o delta. Então, x é igual a menos, veja que na fórmula tem menos, aí eu vou procurar o b, menos 1. Entre parênteses, porque eu tenho o menos da fórmula e o menos 1 do coeficiente, né? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, é delta. 25 sobre 2 vezes a. Quem é a? 1. Então, x é igual menos vezes menos vai dar mais, eu vou ter mais 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, e 2 vezes 1, que dá 2. Então, veja que aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, o que eu vou fazer? O primeiro x, eu tenho 1 mais 5 dividido para 2. 1 mais 5 dá 6, e 6 dividido por 2, que dá 3. E o segundo x, eu tenho 1 menos 5 dividido para 2. Nesse caso aqui, ó, 1 menos 5 vai ficar menos 4 dividido para 2, que dá menos 2. Aí ele pergunta quais são as raízes da equação. Então, x1 é igual a 3 e x2 é igual a menos 2. Caso tenha colocado x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3, não tem problema, tá? Contanto que os valores estejam corretos. Verifique se as raízes que você encontrou estão corretas. Como é que a gente verifica isso? A gente pega a equação x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0 e vamos substituir. Primeiro o x igual a 3 e depois o x igual a menos 2. E vamos ver se colocando aqui no lugar do x realmente fique 0. Então, para x igual a 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 ao quadrado menos 3 menos 6, que tem que dar 0. 9, 3 ao quadrado é 9. 9 e menos 3 com menos 6 também é 9. 9 menos 9, 0. Então, para x igual a 3, ok. Agora, vamos testar o x igual a menos 2. Então, eu vou ficar com menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 6. Menos 2, aqui, ó, menos 2 ao quadrado vai dar... Opa, eu esqueci de colocar aqui entre parênteses. Menos, o valor do x é menos 2, então eu tenho que colocar dentro do parênteses. Eu tenho o menos daqui e o menos 2, que foi a raiz. Tem que dar 0. Então, menos elevado ao quadrado vai dar mais. Mais 4, menos vezes menos aqui também dá mais 2, menos 6. 4 mais 2, 6, 6 menos 6, 0. Então, essa aqui também confere. Então, está verificada. Então, as raízes que eu encontrei estão corretas.
Aqui também, aplicando a forma de Bhaskara, vocês vão resolver. Da mesma forma que a gente fez lá em cima. Ó. Primeiro vocês acham o coeficiente. Aqui o A é 1, porque não aparece. O B é igual a menos 7. O B é o número que multiplica x. E o C é igual a 4. Então, primeiro a gente calcula delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Aqui nem precisa eu colocar entre parênteses. Então, vezes 4. Então, aqui eu vou ter 49, delta é igual a 49 menos 16, que vai ficar 33. Não vai dar exata, mas a gente calcula o valor de x assim mesmo. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, quem vai ser x? X é igual a menos, qual é o valor de b? Menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 33, dividido para 2 vezes a. Quem é a é 1. Então, x é igual, menos com menos vai dar mais 7 mais ou menos raiz quadrada de 33, dividido por 2. Então, aqui eu vou pôr aqui, o primeiro x é 7, não tem raiz exata de 33, então deixa assim mesmo, 33 dividido para 2, e não dá para fatorar. E o segundo x eu uso 7 menos raiz quadrada de 33, dividido por 2, tá? Essas são as raízes. Aqui o valor de A é 9, veja que agora A não é mais 1, o valor de B é menos 12 e o valor de C é 4. Então, delta é igual. Não vou pôr mais, vocês vão olhando a fórmula, B ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A é 9, vezes C, que é 4. Então, eu fico com 144 menos 4 vezes 9, 16, 16 vezes 9, 144. Então, delta deu 0. Quando delta dá 0, eu digo que delta vai ter duas raízes iguais ou somente uma raiz, né, real. Então, quando dá 0, eu não preciso fazer essa parte aqui da raiz, porque a raiz quadrada de 0 vai ser 0. Então, menos b dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser igual a menos, qual é o valor de b? Menos 12. Então, entre parênteses, menos 12 sobre 2 vezes a. Quem é a? 9. Então, aqui vai ficar menos vezes menos vai dar mais, 12 sobre 18. E aqui dá para simplificar por 6. 12 por 6 dá 3, 18, 12 por 3 dá 2. É 18 que vai dar o outro. 12 por 6 dá 2 e 18 por 6 vai dar 3. Então, vai ser igual a 2 terços. Eu posso falar que x1 é igual a x2, que é igual a 2 terços. Nessa aqui, o valor de A é 5, o valor de B é 3 e o valor de C é 5. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 9 menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5, 100. Delta é igual a menos 91. Então, se delta der negativo, ou seja, se delta ele é menor do que 0, a gente diz que ele não tem raiz real, tá? Vai ter raiz nos números complexos, agora raiz real não. Na terceira questão, era a do livro, tá? Eu já vou passar para vocês resolvida, bem parecido com o que nós acabamos de fazer. Inclusive tem duas aí que é igual, né? Na quarta já é um pouquinho diferente, porque vocês precisam, a equação dada é essa. Vocês precisam escrever a equação na forma reduzida e depois resolver, tá? Mas como vocês já estudaram polinômios, né? Todo mundo estudou polinômios aí antes.
vocês já sabem como vocês fazerem isso. Então, aqui eu tenho, ó, x que multiplica x mais 3. Você tem que aplicar a distributiva. X vezes x, que ficou x ao quadrado, e x vezes 3, que ficou 3x, igual a 5x mais 5. Aqui a gente vai juntar os termos semelhantes, então x ao quadrado não tem mais ninguém. O 3 tem o 5 que está do outro lado, passa para cá subtraindo, ó. Aqui, quando aparece sinal é mais, ele passa para cá menos, aqui está mais 15 e passa para cá menos 15. Então, a gente reduz esses dois termos aqui. Eu tenho mais 3 menos 5, que ficou menos 2, né? Então, quando eu coloco nessa forma, significa que ela está na forma reduzida, tá? Essa é a forma reduzida. Aí pronto, vocês vão aplicar a mesma técnica que nós utilizamos anteriormente. Encontra o valor de A, que é 1, de B, que é menos 2, o de C, que é menos 15. E resolve através da fórmula. Essa resolução através da fórmula, né, é bom que não tem erro. Teve algumas pessoas que utilizou a fatoração, tranquilo, tá? Vocês podem fazer também por fatoração. Ó, nesse aqui, a gente multiplica cruzado, né? Não precisa nem achar MMC, porque tem igualdade aqui, é só uma fração, então multiplica cruzado. Eu vou multiplicar 3y mais 1 vezes 3 e 2 vezes y ao quadrado menos 1. Então, aplica de novo a distributiva, pega o número que está fora do parênteses e multiplica pelos dois que estão dentro. Então, 3 vezes 3y deu 9y mais 3, e 2 vezes y ao quadrado deu 2y ao quadrado menos 1. E aqui a gente escreve na forma reduzida, primeiro colocando y ao quadrado, depois y, depois o termo independente, que é o que não tem letra. Então, aqui eu tenho 2y ao quadrado, passa para cá menos 2y ao quadrado. O 9y já está aqui, né, continua com o mesmo sinal. Aqui eu tenho mais 3, continua com o mesmo sinal. Agora aqui eu tenho menos 2, para passar para cá, ele fica mais 2. Pronto. Então, quando eu chego nessa etapa, eu já tenho a forma reduzida. Então, desculpa, ainda não tem a forma reduzida porque eu tenho que pegar aqui o 3 mais o 2. Então, a forma reduzida está aqui, tá? Quando eu chego aqui, eu tenho a forma reduzida. Eu somei 3 mais 2 lá, deu 5. Pronto, aplico as mesmas técnicas e resolvo. Prontinho, aqui vocês têm, nesses dois casos aqui, a letra C e a letra D, vocês têm quadrado da soma e quadrado da diferença, tá? Que eu posso aplicar os produtos notáveis, ou eu posso pegar também x mais 4 vezes x mais 4. Na regra do produto notável, a gente fala o quadrado do primeiro, o primeiro é x, então x é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 8, que deu 8x, mais o quadrado do segundo, que dá 16. E se vocês quiserem escrever na forma de multiplicação, x mais 4 vezes x mais 4, você vai multiplicar, ó, x vezes x e x vezes 4. Depois você multiplica o 4 vezes x e o 4 vezes 4. Aqui, do mesmo jeito, só que aqui é subtração, né? Vocês têm que tomar cuidado com o sinal. Então, eu multiplico x vezes x, x vezes 1, 1 vezes x e esse vezes isso. Ou aplica também o produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois que escreverem na forma reduzida, vocês resolvem. No caso dessa aqui, ela deu uma equação incompleta, tá? Então, eu resolvo dessa forma, x ao quadrado igual a 25, mais ou menos x ao quadrado de 25, que vai ser mais 5 e menos 5. Essa quinta foi a que tinha no livro, que é a questão 37, que é um probleminha. Então, nessa aqui nós temos essa imagem, onde aqui está 49. Então, se a área é 49, significa que o lado mede 7, tá? O lado quadrado mede 7. Se aqui é x ao quadrado, significa que o lado do quadrado mede x, porque x vezes x é x ao quadrado. Então, aqui também é 7, aqui também é 7, tá? Aqui é x, aqui também vai ter o mesmo valor do de baixo, que é x. Então, pede na letra A a expressão que representa a área da figura. Então,
se o lado do quadrado é 7 mais x, ou x mais 7, né? Ao quadrado, como é que vai ficar? Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado primeiro é x, ó, significa x vezes x, ficou x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu 14, mais o quadrado do segundo, que é 7 vezes 7. Ou, se preferirem, pode fazer x mais 7 vezes x mais 7, que dá o mesmo resultado, tá bom? Aplicando a regra fica mais fácil, mas se você ainda não aprendeu a regra, vocês podem fazer a multiplicação aí dos polinômios. Aí na letra B fala que a área do quadrado é 100 centímetros quadrados para você determinar x. Então, eu peguei a expressão que determina a área e igualei a 100. E aqui eu escrevi na forma reduzida. Então, aqui está mais 100, passou para cá menos 100, né? E aqui eu tenho já a forma reduzida, onde eu encontro o valor de A, o valor de B, o valor de C e resolvo. Quando você calcula a raiz, você encontra duas raízes. Você encontra mais 3, encontra menos 17. Mas o valor de medida não pode ser negativo. Então, o único valor que você vai considerar será o 3, tá bom? Faça a correção da atividade de vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês anotem que aí na aula, às 4 horas, a gente vê se eu consigo explicar para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.